Empreender sozinha, liberdade ou sobrecarga? Lembrando que nos meus vídeos que eu posto aqui no meu canal, eu não falo sobre. Eu não quero dar lição de moral nem nada, tá? Eu gosto de falar sobre a minha experiência. Sobre a minha experiência, sobre aquilo que eu vivi, que eu vivo ao longo dos meus anos, ao longo desses meus anos de empreendedorismo. São aí 19 anos oficialmente, né, digamos assim, mas na verdade, desde muito novinha, eu sempre tive uma mente empreendedora. Eu pegava esse microfone aqui, comprava por R$ 40 e revendia por 60. Eu sempre tive essa mente empreendedora. Eu não sei muito o que me motivava a ser assim. Não sei se é porque eu venho de uma família de empreendedores ou se realmente é o que eu gosto, mas eu sempre gostei. Desde muito novinha eu falava que ia fazer faculdade de administração, então eu gosto. Então, hoje eu vou falar sobre isso, sobre empreender sozinha, liberdade ou sobrecarga. Então, eu acho que para quem empreende sozinha é uma sobrecarga, ainda mais para a mulher. A mulher que tem que cuidar a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, marido tem que cuidar dela mesma e tem que empreender, né? Se você talvez empreende uma coisa mais básica, às vezes você não vai sentir muito, mas se o seu negócio é mais estruturado, talvez você se sinta um pouco mais sobrecarregada. Eu, por exemplo, eu sempre tive espaço físico. E se você tem espaço físico, você vai se sentir mais sobrecarregada. Sempre tive salão, desde quando eu tive filho, casei antes, né, abri meu salão muito novinha. Então, eu me senti muito sobrecarregada porque era eu empresa, né? Era eu empresa, eu fazia tudo, eu cuidava do estoque, eu arrumava o salão, eu era o ofício, era eu que fazia ali o ofício, arrumava, atendia os clientes, né? Era eu que via tudo. Marketing, tudo era eu que fazia. Então, eu me sentia sobrecarregada. E fora isso, tinha ainda outras coisas do cotidiano, da minha vida pessoal. Então, eu me sentia sobrecarregada. Então, se você empresa para tudo, você vai se sentir um pouco sobrecarregada. Mas, dito tudo isso, com a visão que eu tenho hoje eu acredito que se você se organizar, minimamente ali, você talvez consiga ficar, o seu fardo não seja tão pesado. Entendendo que a gente não vai conseguir também segurar o mundo todo, né? Às vezes a gente quer segurar o mundo todo com a mão e dar conta de tudo. A gente não vai conseguir dar conta de tudo porque somos uma só. Ainda mais quando a gente não tem rede de apoio, né, gente? Não tem ali rede de apoio no seu negócio, na sua casa. É você para tudo. Nossa, só em pensar gera um cansaço. Só em pensar nisso gera um cansaço, sabia? É você para tudo. Então, você vai ficar sobrecarregada. Você vai ficar sobrecarregada. Então, eu acho que o segredo é o planejamento. É você se planejar. Peraí, eu tenho que dar conta disso, disso, disso. O que é essencial? Então, eu acho que a gente acreditar que não vai dar conta de tudo, não querer abraçar o mundo todo de um jeito só. Eu falei para vocês, né, que aqui eu não dou lição de moral aqui no meu canal, é mais para falar sobre a minha experiência empreendedora, sobre aquilo que eu vivo e sobre a minha opinião sobre os assuntos. E, e um dos meus erros foi isso, foi querer dar conta de tudo. Então, por isso também que eu me sentia muito sobrecarregada, né? Eu queria dar conta de tudo, do mundo todo e fazer tudo. Isso me deixava muito sobrecarregada. A ansiedade, né? A ansiedade também me deixava muito sobrecarregada, porque o ansioso ele fica preocupado com o futuro.
e eu ficava muito preocupada com o futuro. Isso me deixa, a ansiedade é uma vibração e isso atrapalha a gente até nos nossos resultados. E você também fica muito focada na falta, no que falta. Minha empresa não tem isso, minha empresa não tem aquilo, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Isso também é uma vibração que deixa você muito sobrecarregada. Então, hoje eu acredito que a gente já tem tudo o que a gente precisa. Você já tem tudo que você precisa para o dia de hoje. Então, quando você pensa assim, você fica mais calma. Então, eu acho se você alinhar essas coisas que eu te falei, organizar direitinho ali os processos da sua empresa, né? E não querer abraçar o mundo todo de uma vez só, equilibrar o seu emocional, né? Equilibrar a ansiedade, não ficar focando na falta. Eu acho que isso aí vai deixar você mais leve, mais tranquila. E um outro assunto também que eu acho que a gente deva alinhar na nossa trajetória é que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer conforme elas tiverem que acontecer. Então, isso foram coisas que eu tive que alinhar na minha trajetória e tô alinhando ainda, né, gente? Não é da noite pro dia. Eu tenho coisas que eu ainda tô alinhando, fazendo ainda acontecer, depois de anos de experiência. Então, é isso. Então, eu acho que a atividade que eu daria para você hoje é você fazer ali um mapeamento do seu tempo. Uma coisa também que me fazia muito pecar é que eu não tinha horário para atender. Não tinha horário. Um exemplo. Se o cliente me mandasse mensagem agora, né, em um domingo, numa segunda-feira, eu parava a minha agenda para atender aquele cliente, porque eu focava, não, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Mas eu acho que hoje, minha visão, eu acho que esse não é o caminho, gente, de verdade. Não sei para você a sua experiência aí do outro lado, mas baseado hoje na minha experiência, eu acho que isso não é legal. Porque como eu disse para você, você tem que ter uma organização. Segunda é dia de arrumar casa. Terça é dia de fazer isso. Segunda eu vou fazer marketing. Você entendeu? Você tem um planejamento aí de horas, dias, semanas, de que cada coisa que você vai fazer. E cumprir aquilo ali. Aí você vai ficar mais tranquila porque você vai se sentir no controle da situação. Agora, se você ficar ali, querer abraçar o mundo todo, como eu disse no início, e não ter ali um planejamento, ficar ansiosa, focada no que falta, você vai ficar muito sobrecarregada. Então, eu diria isso pra você. Tô vendo se meu microfone tá ligado, tá ligado. A vizinha tá acesa. Então, eu diria isso pra você, tá? Tenha uma organização. Não cometa o mesmo erro que eu cometia. Se o cliente mandar mensagem hoje, tem horário para tudo, horário para responder. Às vezes, eu lembro que antigamente, meia-noite, eu estava respondendo o cliente. Não pode. Tem que ter um horário para tudo, tem que ter um planejamento. Como eu disse, organiza os seus processos. Organiza os seus processos, seus trabalhos de casa, sua vida pessoal, seus treinos, seus médicos. Organiza tudo e segue aquilo ali. E segue aquilo ali. Eu falo isso de coração. Você vai ver como que vai ser libertador para você. Vai ser libertador. Vai ser libertador você ter toda essa organização. E aí, o empreender vai se tornar libertador. Por enquanto que você é uma empresa, se você fizer desse jeito que eu estou te falando, você pede ajuda do ChatGPT, fala pro ChatGPT tudo que você tem que fazer, todas as suas atividades, organização, tudo que você tem que fazer, faz ali o texto para ele, né? Texto não, né? Bota a voz ali, seleciona ali o áudio, você vai falando para ele, depois envia e ele vai te ajudar a organizar, tá? Isso aí se você quiser agilizar o seu processo. Se você sentar para parar, se você gosta desse momento, vai ser legal também. Mas se você quiser jogar para o ChatGPT e pedir para ele te ajudar nesse processo, vai ser muito válido,
tá? Então não faça isso, por favor. Se organize, tá? Organiza ali a sua trajetória, calma. Não fica ansiosa, as coisas vão acontecer, os processos vão acontecer, se organiza, tá bom? Organiza o seu processo profissional, organiza o seu processo pessoal. Não seja, não faça igual eu fiz, né? Pegue, atende cliente a qualquer horário e não tem uma organização. Isso vai te deixar maluca, desesperada. Eu tive burnout, eu adoeci por excesso de trabalho. É um outro ponto que eu vou anotar aqui para vir falar com vocês sobre isso. Mas eu adoeci por excesso de trabalho, ansiedade. Então se organiza direitinho, tá? O mundo não vai, é, o mundo não vai acabar se você se organizar e botar tempo para tudo. O cliente vai esperar. Tudo que você precisa você já tem para hoje, tá? Então é isso que eu queria falar com você nesse dia de hoje. E quando você se organizar desse jeito, você vai ver como que empreender vai ficar mais leve, o fardo vai ficar mais leve, você vai ter um pouco mais de liberdade emocional, porque você vai estar no controle de tudo. E depois, quando você estiver mais estabilizada, você vai contratar outras pessoas, aí você vai realmente viver a liberdade do empreendedorismo, tá? Então é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Foi um prazer ter você aqui. E ó, beijo, vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. E não esquece de seguir aqui, de curtir, de compartilhar com uma amiga que é empreendedora que precisa saber sobre isso que nós falamos aqui hoje. Tá bom, meninas? Ó, meninas e meninos, né? Temos de tudo aqui no nosso canal. Beijinho e até a próxima.